Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi, comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá, pessoal, como sempre, muito bom estar aqui com vocês, especialmente vocês conosco, para mais um episódio do Ondas, não é, Tânia? É, isso aí. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante sério. Não que a gente não fale de assuntos sérios aqui sempre, nos nossos mais de 100 episódios, é que o assunto de hoje, ele afeta diretamente o nosso bem mais importante, que é a nossa vida, né? A vida humana, a nossa vida é a vida das pessoas que a gente ama. Nós vamos falar hoje da falsificação de bebidas destiladas, dos casos de adulteração de bebidas alcoólicas com a adição criminosa de uma substância altamente tóxica que é o metanol. A gente vai olhar, como a gente sempre faz aqui no Ondas, a gente vai olhar essa questão do ponto de vista da indústria gráfica, do universo da impressão. E por que a gente está trazendo isso aqui? Porque a adulteração de bebidas, ela envolve diretamente um dos principais produtos da indústria de impressão, que são as embalagens. A venda de bebidas adulteradas, a produção dessas bebidas, ela exige a falsificação de rótulos, de tampas, de lacres, de caixas, exige o reuso indevido e criminoso, né, de vasilhames vazios. Por isso, a gente resolveu começar a abordar esse tema aqui. Eu digo começar porque a gente pensa em, né, ele é um tema tão extenso que a gente pensa em voltar a falar sobre ele aí na próxima temporada, né? Mas a gente resolveu abordar esse tema, sobretudo porque esse caso gravíssimo de saúde pública mostra de uma forma muito clara e de uma forma muito dura a importância do material impresso e quanto o material impresso está intimamente ligado à nossa vida. É isso aí, por isso que nós fomos conversar com o representante da associação que há anos luta contra a falsificação no Brasil. Nós convidamos para o Ondas o diretor de comunicação da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, a ABCF, o advogado Rodolfo Ramazzini. Rodolfo aceitou de pronto o nosso convite e nos deu uma verdadeira aula sobre a falsificação de produtos no Brasil. Algo que acontece há muito tempo, mas que vem crescendo de forma impressionante nessa última década. São coisas que de alguma forma nós já sabemos que acontece, mas ouvindo o Rodolfo a gente entende o porquê desse crescimento, quem está ganhando com isso, e a gente termina a entrevista valorizando ainda mais o produto impresso. A conversa mostra como o papel é parte essencial da confiança entre marca e consumidor, porque a autenticidade de um produto também se imprime, não é verdade? E quando você estiver pensando em papéis especiais, em papéis de segurança, pense na Blenny Paper, que é uma referência na América Latina na produção de tecnologias para o mercado de alta segurança. Bom, pessoal, antes da gente ouvir o Rodolfo Ramazzini, da ABCF, a gente vai contextualizar o problema, a gente vai trazer os dados mais recentes, os dados que a gente tem até essa data, a data de gravação, para depois a gente se aprofundar aí nas raízes do problema. Os dados que a gente vai relatar aqui, a gente colheu nos principais jornais e portais de notícia, sobretudo Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, G1, Exame. Tá tudo referenciado aqui no descritivo do episódio, as matérias que a gente pegou as informações, então vocês podem conferir tudo lá, tá tudo no descritivo, tanto Spotify quanto no YouTube, tá tudo aí nas plataformas. Bom, no dia 29 de outubro, quarta-feira passada, o Ministério da Saúde atualizou os dados sobre intoxicação por metanol relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no país, né? Um caso que começou a aparecer no final de setembro. Até quarta passada foram confirmados 59 casos e outros 44 continuam em investigação. O estado de São Paulo concentra a maior parte, né, desses casos
casos, e com 46 casos confirmados e 7 em análise. Ao todo, infelizmente, são 15 mortes confirmadas por intoxicação por metanol, sendo 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Outros 9 óbitos estão em investigação. Até o dia 29 de outubro, a Polícia Civil de São Paulo já havia prendido 46 pessoas suspeitas de envolvimento na falsificação de bebidas alcoólicas e na distribuição de produtos contaminados. Esse trabalho da polícia resultou na apreensão de centenas de milhares de itens como vasilhames, garrafas, rótulos, lacres e na interdição de uma fábrica em São Bernardo, que é um município da Grande São Paulo. A verdade é que a suspeita é que a fábrica comprava etanol de postos de gasolina e misturava o etanol em bebidas como a vodka, por exemplo. A questão é que esse etanol já estaria adulterado com metanol. Então era essa adulteração da adulteração. Produto adulterado em cima do outro. Bom, nesse período, desde que os casos começaram a aparecer no final de setembro, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, fez uma busca e identificou a venda sem qualquer controle de rótulos, lacres e garrafas pela internet. Venda que alimenta, né, essa rede ilegal de bebidas falsificadas. A gente sabe que tem pessoas, gente, que compram garrafas para colecionar, ou então gente que compra a garrafa pela internet para fazer copo, fazer vaso, mas não é esse o caso que a gente está falando aqui. Não, não é não. No começo de outubro, o governo de São Paulo anunciou que, além dos bares e distribuidoras, eles iriam fiscalizar também gráficas suspeitas de imprimir rótulos falsos. E nesse período, a Abigraf, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, soltou uma nota oficial, justamente em apoio às investigações e reiterando a necessidade de combater a falsificação e qualquer tipo de pirataria. Antes disso, no final de setembro, quando os casos começaram a aparecer, uma das primeiras recomendações que a gente via nos jornais para a gente se prevenir, porque o metanol tem pelo que a gente leu, né, tem um gosto, tem um cheiro muito parecido com o etanol, então a gente não consegue identificar a bebida olhando e bebendo que ela está contaminada. Então, uma das recomendações que apareceram na grande mídia era justamente para que as pessoas prestassem atenção nas embalagens, né? Então, além de desconfiar do preço muito baixo, né, da bebida, a recomendação era para ficar atento a rótulos mal impressos, rótulos tortos, rótulos com erros, sem CNPJ, lacre violado, que aliás eu descobri que os lacres das bebidas são impressos pela Casa da Moeda. Bom, é um problema que ganhou uma enorme visibilidade agora em função do número de casos e das mortes, mas a falsificação de produtos no Brasil é um problemaço, um problema muito grave, que vai, pelo que eu entendi, vai migrando de um mercado para o outro a partir de cenários mais ou menos propícios, eu não sei se a gente pode usar nesse caso a palavra propício, ao crime. Pois é, essa é sem dúvida uma questão bem complexa, né? Que nós vamos olhar para um dos lados dessa questão. Né? Na próxima temporada, como a Atena já disse, nós queremos falar mais sobre impressos de segurança e todo esse universo também. Rodolfo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse Ondas Impressas. Que bom, Rodolfo. Bom você estar aqui conosco. Por causa da adulteração de bebidas com metanol, expôs um problema seríssimo no Brasil, que é a falsificação de produtos, né? Em matéria da TV Cultura, com entrevista com você no início de junho, você afirmou que as bebidas alcoólicas são os itens mais falsificados no Brasil, que as falsificações aumentaram significativamente de 2024 para 2025. Você pode nos dar um panorama geral desse cenário, o que causa, além das mortes, prejuízos de bilhões? Quais os números mais recentes? Se além das bebidas, quais os outros itens mais falsificados? Bom, o Brasil, infelizmente, perdeu no último ano 471 bilhões de reais com o mercado ilegal. Em geral, perdas essas com contrabando, falsificação e sonegação de impostos referentes ao mercado de produtos ilegais, tanto que entram pelas nossas fronteiras e portos, como os que são produzidos localmente falsificados.
E dentre os setores mais prejudicados, o campeão ao longo dos últimos 3 anos é o setor de bebidas, cujas perdas no último ano foram de 88 bilhões de reais, 59 bilhões em mercado ilegal e 29 bilhões em sonegação estimada. Esse setor ele ultrapassou outros setores que eram campeões históricos do mercado de falsificação, como o setor de cigarros, de vestuário, há muitos anos. Isso vem acontecendo de maneira avassaladora desde 2016, esse crescimento do mercado de bebidas ilegais, e a última ocorrência grave foi a entrada do crime organizado nesse setor há 2, 3 anos atrás, que já havia ocorrido antes no setor de combustível, no setor de cigarros. E quando o crime organizado entra no setor, a capacidade financeira deles e a capacidade de distribuição impactam isso severamente, por isso que o setor de bebidas hoje é mais prejudicado. Hoje ele é seguido pelo setor de vestuários, pelo setor de combustíveis, pelo setor de ferramentas, autopeças, setor de cigarros, setor de produtos óticos. Chapas offset, você nos comentou antes de gravarmos, é isso também? Sim, a falsificação e o contrabando de chapas offset e chapas de impressão térmica que entram no Brasil e causam uma concorrência desleal no setor gráfico é um problema gravíssimo. A BCF vem lutando contra isso há muitos anos, com o apoio de algumas indústrias fortes do setor que são vítimas dessa concorrência desleal, e é um desafio muito grande que nós temos aí para tentar manter esse mercado vivo, sobrevivendo apesar dessa entrada desse produto chinês de péssima qualidade que lesam o mercado como um todo. Caramba. Você tem o percentual, Rodolfo, de bebidas adulteradas ou falsificadas hoje no Brasil? Em estudos recentes feitos por diversas entidades setoriais mesmo, como a Abrab, a BBD, eles disseram que o setor tem aí cerca de 36% de ilegalidade. O que isso significa? 36%? Que das bebidas destiladas, de cada 10 vendidas, 3, quase 4, são falsificadas, contrabandeadas ou fraudadas. Isso Aliás, eu achei incrível que no início dessa investigação a polícia anunciou que descobriu, sei lá, 50, 60 fábricas. Falei, mas não se sabia disso antes? A gente vem derrubando essas fábricas clandestinas em conjunto com as autoridades há anos. Se nós fizermos aí uma série histórica de 2020 para cá, em 2020 nós derrubamos 12 fábricas clandestinas de bebida. Quando eu digo nós, é a BCF investigando, denunciando e acompanhando as diligências da polícia. E no último ano, em 2024, foram 80. Ou seja, houve um aumento aí de quase 500% no volume de fábricas ilegais debeladas no período, o que explica e comprova o crescimento acentuado desse mercado ilegal. A questão específica dessas destilarias clandestinas e do uso de metanol na falsificação dessas bebidas é algo que eu já venho alertando há uns bons anos. Quem procurar aí na internet vai me ver em podcasts e entrevistas ao longo dos últimos 2, 3 anos alertando para o crescimento desse mercado ilegal e para o perigo à saúde dos consumidores, alertando inclusive sobre essa questão do uso de metanol. Mas o governo, infelizmente, tem outras prioridades e não atua como deveria no setor. Isso ajuda em que esse mercado esteja tão grande e nós tenhamos enfrentado agora essa crise de saúde pública tremenda aí, com tanta gente morrendo e ficando cego, que é, na minha opinião, nada mais, nada menos do que a face mais sombria do crime organizado, que é quando eles oferem lucro por ação de alguns, eles, e inação de outros governos, que deveriam estar cuidando disso de uma maneira mais séria, efetiva, para proteger a saúde e a segurança dos consumidores. Qual o principal desafio no combate ao crime de falsificação? Não deve ser fácil, evidentemente, mas o principal desafio, como é que você vê? A gente vem incrementando tanto o volume de ações realizadas, denúncias efetuadas, bem como nunca recebemos tantas denúncias nos canais de denúncia da BCF, da população em geral, de autoridades, de indústrias, sobre esse tipo de crime aqui no país. O Brasil tem diversos motivos que trazem ele como um dos principais players desse mercado de falsificação no mundo, né? Em primeiro lugar, a alta carga tributária que incide sobre os produtos originais, que é um convite para haver mercado legal e haver esse apelo para vender produto ilegal no mercado brasileiro, porque, obviamente, esse produto ilegal não paga um centavo de impostos aos cofres públicos e quando você compara o preço dele com o original,
muita gente que não tem poder de compra acaba indo para esses produtos. Segundo lugar, é a porosidade das nossas fronteiras. Nós temos aí quase 16 mil quilômetros de fronteira, só com 28 postos de fiscalização. É nada. Possível. E se nós pegarmos nossos portos todos, de Belém do Pará, Rio Grande, nós não temos 3 mil agentes fazendo controle de containers que entram e saem. Só em Roterdã, na Holanda, tem 3.200 agentes fazendo isso, em Hamburgo são 3 mil. Então você entenda com isso que a fiscalização no Brasil é feita quando existe uma suspeita ou por amostragem. Ou seja, os agentes que lá estão são abnegados, tentam fazer seu trabalho da melhor maneira e nós tentamos apoiá-los. Mas falta vontade política, falta investimento, falta mais agentes, mais pós de fiscalização, mas o principal disso tudo, na minha opinião, é que nós não temos no Brasil um programa nacional de rastreabilidade de produtos que poderia diferenciar com uma facilidade maior os produtos originais dos falsificados, tanto para os agentes da lei que estão na ponta, como para o dono do mercado, de uma distribuidora, como para o próprio consumidor, ter uma facilidade maior de identificar o produto original, certificar essa compra e não comprar o produto ilegal. Se a gente tivesse um programa brasileiro de rastreabilidade, isso poderia ajudar muito. E, por último, desde a época da pandemia da Covid-19, houve uma mudança muito grande nos hábitos do consumidor brasileiro, que começou a adquirir produtos em plataformas de e-commerce e mídias sociais de maneira maior. Isso representava cerca de 10% do volume total antes da pandemia e hoje é 34% do volume total de produtos ilegais. Então, as plataformas de e-commerce e as mídias sociais também têm uma grande parcela na chegada desses produtos falsificados, contrabandeados, ao público consumidor. E aí tem aquele grave problema que todo mundo sabe, né? Uma coisa é você ir num shopping popular e comprar uma camiseta falsificada, você sabe que é falsificada, está pagando o preço mais baixo e sabe que ela vai durar menos. Agora, todos os outros produtos falsificados, na grande maioria dos casos, chegam ao consumidor final com um preço similar ao do produto original. Esse produto, muitas vezes, o consumidor compra achando tratar-se de produto original, que simplesmente entrou no país sem pagar tributo, alguma coisa assim, e esses produtos acabam lesando seriamente a saúde e a segurança dos consumidores. Então, o principal aspecto para mim é o consumidor estar atento a isso para não comprar gato por lebre e para poder lesar a sua saúde e a sua segurança. Entendi. Rodolfo, a Câmara dos Deputados ela aprovou agora no dia 28 de outubro um projeto de lei para tornar crime hediondo a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou bebidas, produtos alimentícios e suplementos alimentares. Você acha que a sanção dessa lei pode ajudar de alguma forma efetivamente ao combate à falsificação? O ponto mais importante desse projeto de lei do deputado Kiko Seneguin é a instituição de um programa brasileiro de rastreabilidade fiscal. Ou seja, para poder voltar a retomar a rastreabilidade no setor de bebidas, com gravação física dessas garrafas que são produzidas no território nacional e a confecção de selos de EPI com tecnologia moderna, com tinta de segurança, para a gente poder diferenciar o produto falso do original de uma maneira mais efetiva. Essa é a principal parte desse projeto que a gente entende que vai trazer algum tipo de segurança para os consumidores. Você aumentar as punibilidades é importante? Mas aqui no Brasil você já tem uma lei de crimes contra a saúde pública que quem é pego falsificando bebidas alcoólicas, ele pode responder por esse crime, que é inafiançável e que tem penas de 6 a 8 anos de reclusão. Então a gente entende que, óbvio, subir pena é importante, mas o mais importante é você criar mecanismos para combater a entrada indiscriminada desses produtos no mercado brasileiro, através de investimento nas forças de segurança para aumentar a fiscalização e instituir a volta dessa rastreabilidade física em produtos com selos fiscais à prova de bala, digamos assim, para você poder combater isso. Uma coisa que a gente se preocupa muito a respeito disso é essa moda que veio aqui no Brasil ao longo dos últimos anos de dizer que o selo digital basta, que as coisas serem produzidas somente a nível de celular, QR Code e blockchain funciona. A ABCF discorda disso com veemência. A gente precisa ter
gráficas de segurança, com tinta de segurança, papel de segurança, para garantir nossos documentos, para garantir selos fiscais, para garantir rastreabilidade com marcação física de produtos. É muito fácil você, hoje em dia, falsificar um QR Code, um blockchain, e no caso de uma gráfica de segurança que faz um trabalho bem feito, com tinta de segurança da melhor qualidade, das mais modernas, eu sei, vocês sabem que o falsário não vai conseguir copiar isso. Não, então, ela pode ter várias camadas de segurança, inclusive na impressão. Exato, por isso que a gente defende que a indústria gráfica tem um papel preponderante, essa indústria gráfica, principalmente de segurança, tem um papel preponderante para a gente combater a ilegalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que o selo de PI hoje das bebidas é um selo facilmente falsificado? Porque ele não agrega nenhuma tecnologia nova desde 2016. Todas as tecnologias de segurança que estão no selo são antigas. Elas eram a prova de bala em 2016. Em 2025, elas já estão sendo falsificadas. Então a gente precisa agregar as mais modernas tintas de segurança e mecanismos gráficos possíveis para tornar esse selo novamente um selo à prova de falsificação. A mesma coisa, o selo do IPI do cigarro, por exemplo, a Receita Federal retirou até a tinta offset do selo de IPI do cigarro. Então ela facilitou a vida do falsário para falsificar esse selo. Isso é inaceitável. Nós precisamos retomar esse papel preponderante da indústria gráfica de segurança para fornecer a segurança necessária para diversos produtos que são vítimas desse mercado ilegal e da concorrência desleal no mercado brasileiro. Agora, você falou uma coisa quando a gente estava falando da rastreabilidade, aí você falou de voltar a rastreabilidade das bebidas, voltar porque em algum momento da história havia e esse sistema ele foi retirado. Por que voltar? Porque quando houve aqueles escândalos de fraude e falsificação no mercado de bebidas no Brasil, começo dos anos 2000, que envolveram Skin Cariol, Grupo Petrópolis, Dolly e outras empresas, o governo percebeu que a invasão de divisa no setor era um problema grave, que isso possibilitava a geração de caixa 2, isso possibilitava a irrigação de canais de corrupção de políticos, enfim, dentre outros problemas, e também facilitava a obtenção de insumos pelas quadrilhas de falsificadores desse setor para falsificar bebida. O governo inventou aí um mecanismo chamado medidor de vazão, que nada mais era que um cano na linha de produção, que através da vazão desse cano o governo sabia quanto aquela empresa estava de fato produzindo, para poder tributar e dessa maneira inibir a sonegação fiscal. Mas como isso aqui é Brasil, né? Em menos de um ano os bandidos inventaram bypass, igual uma cirurgia de estômago, sabe? De redução de estômago. Inventaram um cano que passava por fora para poder sonegar. Foi aí que o governo federal, a Receita Federal, a Casa da Moeda, enfim, trabalhando juntas com várias grandes fabricantes de bebida que eram vítimas dessa concorrência desleal, foi desenvolvido na Casa da Moeda um sistema chamado SICOBE, que é o acrônimo para Sistema de Controle de Bebidas. SICOBE. Sistema automatizado, produzido pela Casa da Moeda do Brasil, operado pela Receita, que foi instalado nas fábricas de bebida no Brasil em 2008. Com esse sistema funcionando, todas as bebidas, quando passavam na linha de produção, recebiam uma marcação de segurança e a Receita sabia em tempo real tudo que era fabricado para poder tributar. E todo produto tinha uma marcação de segurança que garantia a procedência, traçabilidade disso, da fábrica até o ponto de venda. Com esse sistema funcionando, o Brasil passou de quinto para o terceiro produtor de bebida do mundo em 6 meses. O que significa? Que havia uma subnotificação de quase 40% do mercado brasileiro de bebidas. Com esse sistema funcionando, de 2008 a dezembro de 2016, nós não tivemos nenhum caso de contaminação de metanol que levou alguém à morte. Com esse sistema funcionando, as fábricas legais e idôneas cresceram e as inidôneas pararam de trabalhar. E ficou impossibilitada a geração de caixa 2 para irrigar canais de corrupção política e outros problemas. Só que, obviamente, que isso aí impactou o interesse de muita gente grande que ganhava dinheiro errado nesse setor, né? Principalmente das quadrilhas de falsificadores. Por quê? O cara de uma pequena fábrica de vodka, ele produzia lá 100 mil garrafas, declarava para a Receita que produzia 60 mil. As 40 mil restantes ele vendia para quem?
para os falsários que usavam essa voz como matéria-prima para envasar bebida de baixa qualidade em garrafas de bebidas líderes de mercado no esquema de fraude. Com o sistema ligado, isso ficou impossibilitado. Então foi bom demais, em todos os sentidos. Aí, em dezembro de 2016, no governo Temer, um auditor da Receita de terceiro escalão assina um ato declaratório desobrigando a indústria de bebida a ter controle de produção. Eita. Pois é. De lá para cá, E nunca se revogou isso. a lei continua em vigor. A lei que criou o Sicob, que foi instituída em 2008, foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, continua em vigor. O cara foi lá e assinou um ato declaratório obrigando a indústria de bebida a ter controle. De lá para cá, a indústria de bebida ilegal no Brasil pegou um foguete. Ela cresceu a passos largos. Outras operações foram feitas que comprovaram essas situações que eu disse, envolvendo caixa 2, lavagem, sonegação. Aumentou a facilidade das quadrilhas de falsificadores para obter insumo para falsificar bebida. Ou seja, o problema tomou outra proporção com os sistemas desligados com esse ato declaratório que foi feito por esse agente terceiro escalão da Receita. A BCF, vendo isso, que esse mercado entrou num sistema de descalabro em 2020, falou, peraí, a lei está em vigor, não está sendo cumprida, nós precisamos fazer alguma coisa. Contratamos estudos junto à Faculdade de Economia e Estatística da Universidade de São Paulo, estudos da Euromonitor e de outras consultorias que comprovaram que o mercado de bebidas ilegais no Brasil tinha explodido, literalmente. E que tinha havido a entrada também agora, nos últimos 2 anos, do crime organizado nesse trabalho ilegal. De posse dessas informações, a BCF entrou com uma ação no Tribunal de Contas da União, uma denúncia dizendo, ô TCU, a lei está em vigor, não está sendo cumprida, o Brasil está perdendo mais de 20 bilhões de reais por ano sonegados aí, fora o crescimento do mercado ilegal, logo mais nós vamos ter um problema grave de saúde pública, alguma coisa precisa ser feita. O Tribunal de Contas da União, então, determinou a retomada imediata da rastreabilidade no setor de bebidas para cumprir a lei. Quando? Em 2023. Quando o TCU determinou isso, a Casa da Moeda do Brasil mandou para a Receita uma proposta atualizada desse sistema, uma modernização do sistema que operava anteriormente, né, com todas as novas chaves de segurança, todas as novas tintas, enfim, tecnologias para poder atualizar esse sistema e colocar em vigor. Para nossa completa surpresa, a Receita Federal fez um pedido de reexame, ou seja, ela não quis cumprir a decisão do Tribunal de Contas da União. Alegou primeiro que o sistema era antigo, o que é mentira, porque a Casa da Moeda modernizou. Depois alegou que o sistema era caro, porque para ter o sistema funcionando, que ia custar 2 centavos por garrafa que fosse marcada, ia dar para o governo um custo extra de 1 bilhão e pouco. Aí vem o que eu te disse, o estudo da USP diz que o sistema funcionando, a gente ia arrecadar mais 20 bilhões. Então esse 1 bilhão e pouco é nada para você arrecadar mais 20, o que mata essa questão, né? A terceira questão que a Receita alegou é que o Sicob controlava majoritariamente bebidas frias, refrigerante, cerveja, o que também é mentira, porque o Sicob controlava mais de 300 linhas de destilado no Brasil, em fábricas nacionais, fora os selos fiscais para as bebidas importadas. Mas, enfim, eles recorreram, fizeram esse pedido de reexame, o TCU negou o pedido de reexame deles e mandou eles retomarem os sistemas. A Receita, então, postergou 6 meses para cumprir essa decisão do TCU, até que chegou em março do ano passado, o TCU chega junto na Receita e falou, vem aqui, faz 7 meses, 8 meses que eu estou mandando vocês retomar, o que está acontecendo? Vocês têm 15 dias para voltar com esses sistemas de controle e rastreabilidade de bebidas pela questão da saúde pública e da arrecadação do erário. A Receita, então, recorre para o Supremo Tribunal Federal, entra com mandato de segurança, dizendo que não vai retomar, porque o sistema é velho, é caro, enfim. Aí eu te faço uma pergunta. Quem entra como amicus curiae da Receita nessa ação no Supremo Tribunal Federal? Amicus curiae, para quem não sabe, é um terceiro interessado que pede para entrar no processo, né? Adivinhem quem entrou como amicus curiae da Receita na ação no Supremo Tribunal Federal?
Quem? A maior indústria sonegadora do setor de bebida no Brasil, já autuada pela própria Receita, pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, por fraude, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, cuja família que a controla está envolvida em escândalos aí de corrupção de agentes políticos e tudo mais. Essa empresa entra como amigo escuro da Receita. Está defendendo os direitos dela, tá certo? Para não retomar o sistema de controle de bebidas. Ou seja, é um escárnio, é um escracho, né? É uma patifaria absurda. A gente não entende como um órgão que a gente sempre respeitou e sempre foi parceiro, hoje é dirigido por pessoas que infelizmente estão atendendo outros interesses, não os interesses republicanos, não os interesses da saúde da população e os interesses do erário. A BCF alertou que se os sistemas não fossem retomados, poderia acontecer um problema como esse que está acontecendo agora. Mas e você vê agora, Rodolfo, então um cenário, uma tragédia, mas um Exato. cenário que pode fazer com que esse sistema seja retomado? Então, por isso que você afirmou a volta do sistema? Sim, porque está sendo discutido no Congresso, inclusive no próprio projeto de lei do deputado Kiko, ele fala de criar um sistema nacional de rastreabilidade de bebidas, porque precisa ser retomado isso. Não adianta a gente incrementar as ações que a gente faz de law enforcement e de inteligência conjunto com as autoridades. Isso por si só não vai fazer diminuir o mercado de bebidas ilegais, isso por si só não vai tirar o crime organizado desse setor. Se a gente não aliar as tecnologias disponíveis, públicas, que estão em vigor, que tem uma lei específica para isso, no trabalho que a gente já faz de enfrentamento ao crime organizado, nós não vamos conseguir diminuir esse montante que eles estão falsificando, nem vamos conseguir proteger a saúde da população. Então é necessária essa retomada como medida de segurança para a população. Acho que no momento de calamidade como que nós estamos vivendo, o governo federal retomar essa rastreabilidade é uma medida urgente para que todos os consumidores tenham novamente coragem de sair de casa, de consumir produtos, de poder estar fora de casa com segurança. Eu vou mostrar aqui para vocês da nova proposta que foi enviada para a Receita Federal, como é que funcionaria esse sistema. A tinta de segurança faria uma gravação no produto, um código, data. Isso que você está mostrando para a gente é o rótulo, é isso? É a tampa de um produto gravado. Tá. Eu só estou falando porque a gente tem a versão podcast e as pessoas não vão ver. Então é a tampa. De um produto gravada com código que vai demonstrar se esse produto é um produto original, da onde ele veio, que dia ele foi fabricado, por quem foi feito. Perfeito? Uhum. Esse código estaria impresso nas tampas do produto com tinta de segurança. Perfeito. E quando o dono de uma distribuidora ou de um bar recebesse esse produto, ele, com o uso de uma luz UV, ele ia poder botar essa luz UV nessa marcação e no mesmo minuto ele conseguiria identificar esse produto como original, porque isso iria brilhar no escuro. Entendi. E no caso do consumidor final, quando o consumidor final abrisse a câmera do seu celular e lesse este código que está aqui, imediatamente abrir uma página de certificação dizendo produto fabricado na fábrica tal, na data tal, na cidade tal, aqui no Brasil. E no caso do importado, produto importado pela empresa tal, original, Ou seja, por 2 centavos a garrafa, que não é nada, a gente ia ter uma segurança maior para todo mundo quando fosse consumir ou receber um produto. Ia dar uma rastreabilidade nisso, da fábrica ao ponto de venda das nossas casas. E o melhor, o falsário não tem como copiar isso. Ele pode copiar o código com uma tinta comum, isso não vai brilhar no escuro. Quando abrir para certificar, não vai certificar. Então é um meio muito importante para a gente garantir a segurança das pessoas. E isso passa por uso de tinta de segurança para gravar as garrafas nas linhas de produção no Brasil e por utilizar essa mesma tecnologia, essa mesma tinta de segurança nos selos de IPI modernizados para que eles tenham essa tecnologia. Agora, quer dizer, desculpa te interromper, mas o que você está falando e o que a gente sabe, quer dizer, esse controle, ele está
na embalagem. Perfeito. Ele está nos itens de embalagem. Ele está na impressão, ele está na tampa, ele está no selo impresso. Isso, exatamente. Ele está na embalagem. E ele tem que estar ali fisicamente. Não adianta você inventar que QR Code ou blockchain resolve alguma coisa, porque não resolve. O QR Code blockchain é muito fácil de copiar. Agora, isso que eu mostrei é algo à prova de cópia, é algo que tem uma segurança toda. E isso envolve essa indústria gráfica de segurança, com tecnologia, para a gente garantir a saúde e a segurança das pessoas. Agora eu lhe pergunto, se esses mecanismos estão à disposição, se existe projeto, se existe uma lei aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente da República, disciplina isso. Se existem estudos da Universidade de São Paulo que mostram que a evasão com esse sistema desligado é de mais de 20 bilhões por ano. O sistema desligado, nós estamos falando aí de 160 bilhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos. Mas o prejuízo à saúde e à segurança da população. Que desculpa tem para não ligar? Nenhuma, né? Nenhuma. É isso mesmo. Tomara que a pressão agora aumente de forma que se exato, que isso seja aprovado, que isso aconteça efetivamente e que se retome isso, né? Todo setor da indústria que tem uma alta carga tributária acaba sendo impactado por mercado ilegal. Isso é um fato. Cigarro, bebida, autopeça, remédio, enfim, combustível, isso é um fato. Então, a gente defende que todos esses setores tenham algum tipo de mecanismo de rastreabilidade, com marcação física de produto, para que a gente possa garantir a saúde e a segurança das pessoas. A indústria gráfica tem um papel preponderante nisso. Em alguns estados da federação, desde que desligaram esse sistema, né, em dezembro de 2016, nós temos em alguns estados da federação selos de controle de água mineral, em outros estados tem selo de controle por outros produtos, ou seja, os estados estão tentando fazer o que o governo federal não faz com o apoio da indústria gráfica. Isso é importantíssimo, a gente tem que retomar esses sistemas. A indústria ela tem um papel preponderante nisso de criar esses mecanismos e apresentá-los às autoridades como meios de coibir o crescimento desse mercado legal. É isso aí. Aliás, essa questão de rastreabilidade em embalagens, que inclui a embalagem externa, o rótulo, selos, etc. Se a gente pega as estatísticas mundiais de embalagem, ele é um segmento crescente, porque grandes marcas que são falsificadas no mundo inteiro vêm procurando dar no seu material de embalagem alguma forma de rastreabilidade. Mas você está colocando uma camada adicional, você precisa de alguns decretos, de alguma condição legal para que isso também seja seja compulsório, né? Que é a questão, né? Tem alguns setores da indústria que já tem algumas coisas privadas a respeito disso, e eu acho que isso é viável também, mas depende do mercado. Se for um mercado muito impactado por criminalidade, mercado ilegal, aí você tem que ter uma classificação compulsória para isso, pública, porque senão não vai funcionar do jeito que a gente precisa que funcione. Mas a indústria tem esse papel, a indústria gráfica como um todo tem esse papel preponderante para ajudar a garantir que o consumidor está comprando um produto de qualidade assegurada que não vai causar um prejuízo para a sua saúde e para a sua segurança. É o que você falou, o QR Code e o digital aí não funcionam. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Não são suficientes, né? Você acha que trocar o nosso documento do carro, por exemplo, por um documento digital, que você imprime numa folha de sulfite. Que já é hoje. É um absurdo. Qualquer um vai fazer um documento, uma folha de sulfite e botar no porta-luva do carro. Seja ele roubado, qualquer coisa, só troca o nome da pessoa, é muito fácil. Então, assim, a gente não pode acreditar em história da carochinha e achar que a indústria gráfica perdeu o seu papel porque as coisas se modernizaram. Não. Muito pelo contrário. A marcação física, você ter documento físico ainda é extremamente importante. Eu acho que não é redundância você ter um duplo grau de segurança nas coisas, muito pelo contrário. Acho que é uma indústria estratégica, seja a gráfica de segurança pública, sejam as gráficas privadas, elas têm um papel preponderante para impedir esse crescimento dessa indústria legal. Por que a criminalidade entrou nesse setor? Ela olha para o setor de bebida e fala, opa, é um setor mal fiscalizado, com altíssima carga tributária. Além disso, desligaram o sistema de controle de bebida. A partir do momento que o sistema está desligado, sabe como é que essa indústria paga imposto hoje? Autodeclaratório o sistema.
O Autodeclaratório. governo finge que confia e a indústria finge que conta a verdade. É assim que funciona. Complicadíssimo. Você não- Complicadíssimo. se você, pessoa física, fizer uma declaração falsa de renda para a Receita, eles vão cruzar seus dados de gastos, dados bancários e vão te atuar, né? Por que a Sim. indústria pode fazer uma autodeclaração e a gente não? Porra, é um absurdo. Realmente né? tem vários furos aí. Você tem muita indústria idônea que vai declarar direito, mas você não pode esquecer das inidôneas, que nunca vão declarar o que efetivamente estão fazendo. E é aí que fica possibilitado esse incremento do mercado legal. Porque qual é a principal matéria-prima para o bandido que pega. Você tem dois problemas no mercado de bebida. O primeiro é o gato por lebre, né? É o bandido que pega a garrafa vazia numa recicladora, aí ele precisa do líquido de baixa qualidade, de uma fábrica de fundo de quintal aí, que faça uísque, vodka, gin, para ele comprar esse produto a preço vil e invasar nessas garrafas de líderes de mercado. Isso, no máximo, dá uma dor de barriga na pessoa, porque os lugares onde eles manipulam esses produtos e essas garrafas são imundos, não tem higiene nenhum. Mas daí você pula para o segundo problema, que são as destilarias clandestinas. Nas destilarias clandestinas não tem essa de reutilizar garrafa. Eles mandam fazer garrafa. Eles mandam fazer rótulo falsificado em gráficas clandestinas também. E aí, esse produto é um produto destilado ali, num tonel imundo de qualquer jeito, com utilização de álcool que você não sabe a origem, que pode ter metanol, como foi o caso que aconteceu agora. Esse pessoal, desse caso específico, eles só conseguem atuar se tem álcool sendo vendido sem controle no mercado brasileiro. Aí você vê, teve aquela operação Carbono, que desarticulou aquele esquema gigante de adulteração de combustível. Era um esquema que envolvia desde a importação de nafta e metanol, por importadoras em nome de laranja ligadas ao crime organizado, passando por batedora de gasolina, fábrica, formuladora de combustível, rede de postos, transportadora. Aí eu pergunto para vocês acham que no dia da operação, quando a polícia de São Paulo e o GAECO fizeram esse brilhante trabalho, com apoio do NP, da PF, você acha que todos os caminhões da transportadora estavam no pátio no dia? Estavam. Tinha muito caminhão carregado em roda pelo país. Aí, esses caras vão descarregar onde? Se os postos onde eles iam descarregar esse metanol estavam sofrendo fiscalização no dia, eles iam descarregar onde? Em destilarias clandestinas ligadas ao crime organizado. Está feito o problema. Foi isso que aconteceu. Tá montado. Aí misturaram isso daí com álcool etílico, com álcool anidro, fizeram a bateção desse negócio, e agora nós estamos tendo esses problemas, e infelizmente a gente acredita também que está havendo uma subnotificação de casos, que o número de casos é ainda maior. Ainda maior. A gente ainda vai ter muito problema disso ao longo dos próximos meses, porque tem garrafa aí que está parada, estocada em algum lugar que vai acabar voltando para o mercado, e isso aí não vai ser simples de resolver. As 30 fábricas clandestinas fechadas nessas últimas 3 semanas, pelas autoridades em todo o Brasil, algumas com apoio da BCF, só mostram o tamanho do desafio. Você não tem um player grande fazendo isso. Você tem vários pequenos fazendo isso. E para você desarticular esse esquema de distribuição, é muito difícil. Muito difícil. É isso, Rodolfo, isso. muito bom, uma excelente explicação. Ótimo, foi muito ótimo didático. ter tido essa aula com você. Imagina, eu fico feliz de estar com vocês demais. aqui. Acho que a gente tem que explicar para a população, explicar para as pessoas o que está acontecendo, mostrar que a responsabilidade não é única e exclusivamente do crime organizado, que a inação de alguns players aí governamentais também ajuda a gente a estar vivendo esse problema, que o setor gráfico é importantíssimo e precisa trabalhar para cada vez mais apresentar soluções que ajudem a garantir a saúde e a segurança das pessoas nos produtos que são consumidos pela população, e que a BCF está aberta e à disposição para trabalhar junto com o setor e trabalhar junto com a indústria nacional para frear esse mercado legal, garantir o faturamento, geração de emprego, de divisas pelas empresas e, no último caso, e não menos importante, garantir a saúde e a segurança da população. Perfeito, Rodolfo. Muito obrigada. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui nos Ondas Impressas. Grande abraço. Bom, Hamilton, é um problema muito complexo. Eu espero que as autoridades competentes olhem para essa questão com muita seriedade e com a preocupação de preservar a saúde da população.
Querido ouvinte, eu peço que vocês comentem, compartilhem, deem sugestões, falem com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo YouTube, por todos os canais onde o Ondas está presente, comentando, compartilhando, sugerindo temas, né, falando pra gente se vocês querem que a gente fale mais sobre impressos de segurança. E também tem o nosso e-mail, né, Hamilton? O ondasimpressas.podcast@gmail.com. É isso aí. Muito obrigada pela audiência. Milton, beijão. Beijão, Tânia. Um abraço a todos. Estejam sempre conosco. Estejam bem. Isso, gente. Até o próximo episódio.